Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda ao bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud, que visa levar a você conhecimento e soluções para você que busca por esse tipo de conteúdo. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos juntos aqui nesse bate-papo que hoje é Obtenha Economia Reduzindo Custos com seu ambiente cloud. Esse é um tema muito legal e importante, então não perca que já vamos trazer mais detalhes sobre o assunto, certo? Esse é um tema muito legal, então se você está aí curioso para saber um pouco mais sobre o assunto, fique com a gente. Participando do nosso evento mais uma vez, dividindo toda a sua experiência e conhecimento, nós vamos receber o especialista em soluções cloud e CEO na Saving Cloud, o Fábio Vieira, que vai mostrar na prática como obter economia com seu ambiente Java sem perder performance e escalabilidade, garantindo consideravelmente redução dos seus custos. Então, se você utiliza alguma aplicação Java, seja ela Tomcat, Glassfish, Wildfly, Tome+, Spring Boot, Engine, enfim, ou outra solução, e está buscando por um conteúdo como este, fique com a gente que a gente vai te ajudar hoje, certo? Lembrando que a Saving Cloud, ela utiliza uma tecnologia, a tecnologia da Gelastic, que é reconhecida mundialmente na comunidade Java como uma solução robusta e confiável para o seu cloud. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo, tem sempre conteúdos de muita relevância, a gente promove aqui vários conteúdos sobre tecnologia, soluções cloud, inovações tecnológicas para você, então se inscreva e participe com a gente, tá? Inclusive interagindo na nossa comunidade, tá certo? Se você não segue as nossas redes sociais também, todas elas, @SavingCloud, então vai lá e siga a gente. Enfim, o nosso tema de hoje para você que está chegando e não pegou o início do nosso bate-papo é realmente esse, obtenha economia reduzindo custos com o seu ambiente cloud. O nosso convidado ele vai mostrar como obter economia com o seu ambiente Java sem perder performance, que é algo muito importante, e escalabilidade, mas assim também garantindo consideravelmente redução nos seus custos. Então, se você usa alguma aplicação Java, como aquelas que eu já citei, Tomcat, Glassfish, Wildfly, ou alguma outra e está buscando por isso, fique com a gente que a gente vai te ajudar. Lembrando, novamente, que a Saving Cloud ela utiliza a tecnologia da Gelastic e é reconhecida mundialmente na comunidade Java como uma solução robusta e confiável para o seu cloud, tá? Eu comentei agora há pouco também que a gente teve um bate-papo com o Jefferson, que é especialista em aplicações Java e é consultor de TI aqui na Saving Cloud. E esse bate-papo de hoje é um complemento do bate-papo da semana passada. Então, após o nosso meetup aqui, não deixe de assistir. O link vai estar aqui na nossa descrição, você pode acompanhar logo depois do nosso bate-papo com o Fábio. Mas vamos agora apresentar o nosso convidado. Hoje nós vamos receber o Fábio, que ele é especialista em soluções cloud e CEO aqui na Saving Cloud. O Fábio, de antemão, a Saving Cloud agradece sua presença aqui, eu principalmente, mais uma vez, né? Já participou de vários meetups e a gente enfatiza que é um prazer ter você aqui. Então chega de espera, a gente vai receber agora, querido Fábio. Boa noite, Fábio, como vai? Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês aí compartilhando as nossas experiências aí, né, de algo tão interessante aí, né, num público muito grande que nós temos aí no Brasil e no mundo, né, e falar um pouco aí sobre esse assunto de aplicações Java, escalabilidade, alta disponibilidade. Muitas empresas aí possuem desenvolvimentos baseados nisso e nós viemos aqui para ajudar com o nosso know-how e nossa experiência e compartilhar com vocês coisas que podem ser muito, muito úteis aí para empresas e desenvolvedores dessa plataforma. Muito bom, Fábio. A gente começa então com uma rodada de perguntas, seguindo assim uma demonstração e também apresentações de outros conteúdos aqui com o Fábio. Então, Fábio, a gente já começa com a primeira pergunta, que é a seguinte, vamos lá. Como a Saving Cloud se tornou referência em hospedagem Java? A Saving Cloud hoje ela é uma representante da Gelastic na América Latina, né? Hoje nós somos o maior representante da Gelastic na América Latina, né? Nós temos hoje aproximadamente um pouco mais de 7.000 containers de missão crítica na nossa infraestrutura. Uma parte desse público aí, ele é do Java, né? E a Gelastic, ela é uma tecnologia internacional, né? Então, nós trazemos essa tecnologia para o Brasil, né? Mas ela foi desenvolvida por um time de desenvolvedores na Ucrânia e em Palo Alto, na Califórnia, né? Onde tem a base de desenvolvimento da Gelastic. E a Gelastic, ela foi concebida, né,
para ser uma solução, eles iniciaram, né, como uma solução de Java escalável, por isso o nome, Gelastic, né? Então, eles começaram a atuar inicialmente focados, né, em Java, em tudo que compõe aí o Java, as linguagens ali, né, Tomcat, Payara, Wildfly, Spring Boot e outros ali conhecidos, né, todas as vertentes aí do Java. Então, eles iniciaram nisso buscando atender esse tipo de público que tem uma dor ali muito grande em termos de ter uma escalabilidade nesse tipo de aplicações, ter alguns recursos que hoje as VPS de mercado não conseguem atender, e aos poucos, né, desde quando a Gelastic foi concebida, eles sempre focaram nesse começo aí, tudo que diz respeito a Java. Então, eles criaram também bastante relacionamento com a comunidade, relacionamento e reconhecimento, né? Hoje, a Gelastic já ganhou prêmios ali de reconhecimento de comunidade da Java ali, se vocês pegarem alguns links ali, temos reconhecimento da própria Oracle ali em alguns webinars, em alguns eventos ocorridos do Java, né? Então, e eles, em todo esse tempo ali, construíram recursos bem interessantes para esse tipo de público, e nós acabamos aí, junto com eles, né, oferecendo isso para os clientes no Brasil, né? Hoje, a Gelastic é uma empresa mundial, hoje tem aproximadamente 70 parceiros no mundo, presentes em mais de 100 data centers no mundo, então eles têm uma presença global muito grande, né? E nós, no Brasil, aproveitamos esse know-how ali e a experiência deles para trazer essa tecnologia em uma infraestrutura dentro do Brasil, né? Então, em grande parte desse êxito do Java como solução de cloud vem através da Gelastic, nossa parceira. Fábio, vamos então para mais uma pergunta aqui na nossa conversa de hoje, que é a seguinte: quais os principais fatores dos altos custos dos clouds, especialmente dos de Java? Bom, quando a gente fala em fatores de altos custos, né? Primeiro, foi feito um questionário ali virtual com uma comunidade Java grande ali, principalmente nessa época foi com a comunidade do Payara, que é uma extensão ali do Java em si, né? E nesse questionário, né, uma das perguntas foi qual a principal dor dos clientes que utilizam as tecnologias Java, né? O que o Java poderia melhorar e o que deveria melhorar para esse tipo de público. 40% responderam da dificuldade na gestão de uso da memória nos servidores, que hoje é uma realidade, até hoje é uma realidade ali, a gestão do recurso de memória para servidores que instalam ali, seja VPS, servidor dedicado, container, o que for na nuvem ou mesmo na infraestrutura local, a dificuldade maior ali é na gestão da memória. E com base nisso, né, eu acredito que puxado também nessa parte do uso da memória, na minha visão, é o principal fator de alto custo, né? Porque se você tem um ambiente em Java, seja a linguagem que for, estourando o uso de memória de forma desnecessária, a gente sabe que em um ambiente cloud, CPU, memória, disco e rede ali são recursos base para formação de preço, né? Então, isso faz com que você tenha que assinar mais recursos de memória para o seu ambiente e, consequentemente, ter um maior custo, né? Então, eu enxergo que assim, os principais fatores, o principal, na minha visão, é o consumo desnecessário de memória nos ambientes, tá? Depois tem outros, né? Eu acho que hoje o dólar, né, para quem tem ambientes maiores aí, às vezes tem VPS e servidores fora do país, o custo em dólar já está impactando bastante, né? Nós temos diariamente aqui demandas de clientes que vêm de fora para nós, buscando uma precificação em reais, que é o que a gente oferece aqui, né? Então, o custo em dólar está pesado hoje, né? Porque é o dólar, é o IOF que acrescenta ali para o pagamento internacional, é o câmbio que sempre acaba sendo maior do que o câmbio comercial. Isso faz o dólar hoje praticamente na conversão ali bater os R$6 para $1, né? Então isso pode comprometer ali um fator de alto custo para quem tem ambientes de Java principalmente maiores fora do país, né? A questão do suporte também eu destaco aqui, né? Muitas empresas que vêm até nós, que são nossos clientes aqui,
atendemos muitas software houses, empresas de desenvolvimento, e realmente não é o core deles a gestão de servidores, né? E hoje a gente sente que muitas têm dificuldades na gestão ali, eles não têm uma equipe, um time de DevOps para fazer a configuração e a gestão desses ambientes na nuvem, então fica brigando ali o programador tentando se aventurar na gestão do servidor, apanhando ali. Então, isso faz com que provavelmente a empresa tenha que terceirizar ou contratar algum DevOps interno, mesmo não sendo o core da empresa fazer essa gestão, né? Então, essa questão do alto custo também com suporte para DevOps e gestão de servidor também conta muito ali. Também a gente encontra dificuldades para escalar o negócio. Eu acho que hoje, quando as empresas começam a atingir um número de usuários simultâneos utilizando o sistema, a gente percebe uma dificuldade muito grande para escalar, e é aí que o custo vai lá para cima, porque no desespero as empresas vão fazendo upgrade no próprio ambiente deles ali, sem noção nenhuma de como escalar da forma devida ao ambiente. Então isso, no desespero, faz saltar ali o custo da infraestrutura quando realmente você chega num ponto de crescimento ali constante, né? E por último, acho que um ambiente hoje que não está baseado no modelo de microserviços, depois eu posso mostrar um pouco o que significa isso, também eu enxergo que, eu não diria que é alto custo, mas eu posso te garantir que está rasgando dinheiro ali se a infraestrutura não tiver hoje uma infraestrutura assim de uma empresa baseada em solução de webs ali, uma infraestrutura que não esteja dentro do modelo de microserviços, se não tiver tendo alto custo, está rasgando dinheiro porque dá para economizar. Então, esses são alguns dos fatores ali que eu considero principais para a questão de custo ali dos ambientes, não somente em Java, né, qualquer ambiente web ali, mas olhando um pouco do Java, tem aquela questão da memória que eu citei anteriormente, que é característico do negócio. A gente segue aqui então, Fábio, com as perguntas. Vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte: quais os elementos chaves na decisão de uma hospedagem em Java? Bom, eu vou colocar assim, não voltado somente para Saving Cloud, né? Eu acho que se a gente estiver falando de um sistema web, seja a linguagem que for, né? É algo que eu recomendo, né? Como sendo chave para a decisão do seu fornecedor, primeiro, que seja uma infraestrutura baseada em containers, né? Eu acho que isso já veio, já vai ficar e cada vez vai ser mais forte esse modelo de negócio baseado em containers, seja Docker ou Kubernetes, os dois estão entrando muito forte e não dá para vocês ficarem fora disso, principalmente na questão mesmo de escalabilidade, até mesmo a parte de custos também. Não fique fora da parte de container. Aquele negócio ali de configurar uma VPSzinha ali, colocar ali o seu banco, a sua aplicação, o seu sistema de arquivos, isso não favorece o crescimento do seu negócio, isso eu posso te dizer. E hoje em dia, um modelo baseado em containers não necessariamente precisa começar grande, né? Às vezes as pessoas falam, não, containers está fora do meu radar, porque o custo é absurdamente alto. Muito pelo contrário, além de você economizar o custo e conseguir escalar, você pode começar pequeno também, não tem nada que te restringe a começar devagarzinho ali com um ambiente baseado em container. Então, na minha opinião, containers hoje é pré-requisito para uma empresa web que tem uma solução web, né? Outro elemento chave que eu considero ali é a facilidade na gestão dos seus ambientes, né? Hoje você tem ou optar por um fornecedor que tem um painel de controle amigável, fácil de usar se não for o core da sua empresa, né? Ou pelo menos se você então tiver baseado em containers ali, tem alguns ambientes visuais para Kubernetes, para Docker também, então na parte de containers, ou o próprio painel de controle de um fornecedor que possa prover facilidade na gestão e configuração dos seus ambientes. Eu acho que se não for o core do seu negócio, não tente trazer isso para dentro, entendeu? Eu acho que hoje misturar o desenvolvedor com DevOps ali vai fazer sua empresa, de repente, desperdiçar o tempo do desenvolvedor com o core do seu negócio, né? Ou terceirize, ou busque a facilidade, uma das duas coisas, né? Ou você coloca um DevOps ali para trabalhar no seu negócio, ou busca um fornecedor que te dá uma facilidade, aquele que você pode apertar alguns botões e criar ambientes robustos
para o seu negócio na plataforma web ali, né? Outro elemento chave, eu acho que é a robustez do ambiente. Eu acho que vocês devem ir um pouco mais a fundo em alguns detalhes ali relacionados à infraestrutura. Eu acho que a parte data center, então o data center está no Brasil, para mim, hoje, principalmente por conta da LGPD também, é um pré-requisito. Fora isso, você tem a parte da performance mesmo. Eu acho que até a segurança física e jurídica de você ter os seus dados aqui no Brasil, né? Se acontecer qualquer coisa, você pode pegar o avião, bater na porta do data center e você sabe que o seu dado está ali, né? Agora, fora do país, isso já pode não acontecer, né? Então, se pelo menos você tem a segurança física e jurídica dele estar próximo do seu negócio ali, do seu usuário, né? Isso vai te trazer velocidade, vai trazer segurança também, a robustez do data center e da infraestrutura, né? Eu acho que hoje é fundamental você ter exigir de uma infraestrutura discos, no mínimo SSD. Não dá para trabalhar com discos que não sejam de alta performance em IOPs, ou seja, leitura escrita em disco. Muitas pessoas não levam isso em consideração, e para mim isso é fundamental para um negócio, você ter performance. Às vezes as pessoas olham só para o CPU e memória, e não é só isso. Olhe para os IOPs também do disco que você compra ali, no mínimo SSD, está vindo forte também o NVMe. Então, são dois padrões muito interessantes para performance ali, que considero como sendo fundamentais, né? E eu acredito que também a integração com repositórios, né? Hoje é fundamental para uma empresa, principalmente de desenvolvimento, você ter agilidade no seu processo de deploy, né? Não ficar apanhando ali hoje com FTPs ou formatos assim muito que já estão em desuso no momento do deploy, né? Hoje a gente encara como algo bem crítico. Eu imagino que a sua empresa de desenvolvimento também, né? O momento que você faça o deploy, né? Isso é bem crítico. Você tentar, e hoje, por exemplo, a Saving Cloud tem um formato ali de deploy sem downtime. Você consegue ter um mínimo ou quase nulo o downtime no momento que você for publicar uma atualização do seu software, ou uma reatualização, ou até mesmo uma reconfiguração dos seus ambientes ali, de alguma variável de ambiente, para você ter um mínimo de downtime, né? Então, uma integração com o repositório é bem fundamental ali também, por conta aí de deploys serem bem sucedidos, né? Então, são esses fatores chaves ali. E depois, que na minha visão hoje é pré-requisito, se você for optar por um fornecedor de nuvem, opte para algum que tenha infraestrutura que você consiga subir um ambiente de microserviços. Microserviços é um conceito, não é algo técnico, tá? Um conceito. Depois procurem aí na internet sobre isso. Na minha opinião, um ambiente web, uma solução web tem que estar hoje dentro do mercado ali, baseado com esse modelo de negócio. Se não tiver com esse modelo, com certeza você pode estar tendo problemas ali em escalabilidade, em disponibilidades, em downtimes. Então, para mim, é um pré-requisito. Então, um elemento chave na decisão de uma infraestrutura é que essa infraestrutura esteja preparada para esse modelo de microserviços. A gente segue aqui então, Fábio, com as perguntas. Vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte: para um desenvolvedor Java que quer estar atualizado, conhecer DevOps é essencial. É importante estar familiarizado com CI e CD? Com certeza. Eu acho que, assim, na verdade, a estruturação do ambiente lá no DevOps, né? Eu acho que assim, depende muito do modelo de negócio, né? Você ter ali uma interface simples que você possa fazer essa gestão, ou de repente tem casos aqui de empresas muito grandes que precisam ter uma API, né, que possa conectar até mesmo na infraestrutura, né? Então isso é importante hoje, dependendo da escala do negócio ali, ter essa interação entre a infraestrutura e o painel de controle com a solução do cliente, é bem importante. Então, assim, eu não coloquei como um pré-requisito, mas eu acredito que uma solução, dependendo do tamanho da solução e do negócio do software ali, ter uma integração do software com a camada de infraestrutura é fundamental. Então, para quem busca isso, é um fornecedor que tem uma API para fazer as requisições para a infraestrutura, é bem importante. Hoje a Gelastic, por exemplo, tem isso também. Maravilha, temos mais pergunta aqui. Por que é importante ter data center no Brasil? Bom, comentei anteriormente ali, eu acho que hoje
Com o LGPD entrando forte, né, eu acho que, primeiro, é óbvio que tem a velocidade, né, então hoje, quando principalmente, depende de onde estiver o seu usuário, né, então se o seu usuário que consome a sua aplicação estiver no país, né, então quanto mais próximo do data center, menor é a latência. A latência é o tempo de resposta entre o usuário e o data center ali, ele bate e volta, né, então quanto menor o tempo, maior a performance. É óbvio que a gente está falando de milissegundos, mas se a gente estiver falando ali, por exemplo, a Saving Cloud no estado de São Paulo, no data center de São Paulo, ele bate 10 milissegundos em algumas conexões de banda larga, 8 milissegundos. Lá em Fortaleza, no Ceará, onde nós temos o nosso segundo ponto de presença, dentro do estado do Ceará, vocês conseguem bater latências de 2 a 3 milissegundos, é muito pouco, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, se o seu servidor estiver, por exemplo, nos Estados Unidos, você não consegue, em menos de 140 milissegundos, alcançar o data center. Agora, entre 140 milissegundos e 15 milissegundos é muita diferença. Se a gente pegar ali o proporcional, é sim, mas talvez para um modelo de negócio, dependendo do cliente, isso não seja um fator determinante, né? Mas é óbvio que não é só questão de performance, né? Eu acho que hoje é a performance também, né? E a questão jurídica, que eu acredito que é impossível você conseguir, na parte jurídica internacional, você conseguir dar algumas garantias para o seu cliente ou seu usuário no Brasil, né? Então, nós já vimos aqui casos de clientes que hospedavam ali servidores dedicados ou VPS fora do Brasil, e como no mercado, por exemplo, americano, isso é muito massivo, bloqueio de uma conta por algum motivo é um robô ali, entendeu? Então é um comportamento suspeito, alguma coisa, sei lá, um loop que o seu programador, por descuido, acabou rodando lá, o servidor ficou no gargalo ali, e por algum motivo o seu fornecedor internacional falou, não, isso aqui não permito, vamos cortar, vamos bloquear. Você praticamente fica refém, né, de regras de empresas de fora, né? Então, como você vai garantir isso na LGPD se isso está baseado no comportamento de usuários e clientes no Brasil, né? Então, eu acho que hoje em dia, na minha visão, é fundamental também, por conta do LGPD, você estar com os seus dados no Brasil, respeitando regras ali jurídicas entre empresas brasileiras. A gente segue com as perguntas programáticas, então, Fábio. Vamos para mais uma aqui, que é a seguinte: quais os diferenciais da Saving Cloud que a torna mais econômica que outros fornecedores de cloud? Primeiro, né, nós fizemos no webinar, no último webinar, né, falamos especificamente, né, colocamos detalhes técnicos de como os ambientes da Gelastic baseados em Java têm uma economia significativa de memória. Por que isso? Porque, na verdade, a Gelastic, como eu falei na primeira pergunta ali, né, ela desenvolveu um plugin, um add-on próprio, que é usado pelos clientes da Saving Cloud, tá, por padrão, que ele tem uma inteligência para cortar o uso desnecessário de memória, né? Então, hoje, quando vocês sobem, para quem é desenvolvedor Java ali, ele sabe que quando você sobe um servidor em Tomcat ou em qualquer linguagem voltada ali para Java, existe um parâmetro ali que você determina quanto de memória você quer que esse serviço suba ali, né? Então, você fala, eu quero determinar aqui que esse meu Tomcat vai estar rodando o processo dele com 2 GB de memória. Quando você cita e você coloca isso na configuração, essa configuração já é padrão nas plataformas Java. Então, quando você seta que você vai usar os 2 GB de memória, quando ele starta o serviço, né, que seria basicamente um processo que está rodando ali no servidor, seja Linux ou Windows, está rodando esse processo e ele já começa a utilizar os 2 GB de memória de forma continuada, independente se você tiver 5 usuários consumindo sua aplicação ou 500, não importa. Ele sobe o serviço já consumindo esses 2 GB de memória. Se você, de repente, estiver rodando esse servidor 24 horas por dia, de madrugada, final de semana, de repente você não vai ter nenhum usuário acessando sua aplicação e os 2 GB de memória vão estar consumindo de forma constante. Isso é padrão, tá? O uso de recurso de memória não tem muita saída em outros lugares, ou seja, falando um pouco no recurso CPU e memória, o CPU ele é mais dinâmico, então ele vai consumindo conforme as suas requisições, usuários, etc. Mas o recurso de memória, falando em computação mesmo, né?
Recurso de memória é algo fixo. Então, quando você starta algum serviço, pode até ser no seu Windows ali, isso não entra só na camada do Java, não. Qualquer serviço, se você tem o seu computador ali, o Skype rodando no seu computador o tempo todo, se você colocar no monitoramento, você vai perceber que o Skype usa o mesmo número de memória o tempo todo, só vai aumentando, nunca diminui. Na verdade, ele só vai diminuir se você fechar o Skype, reiniciar e começar a fazer o negócio de novo. Com o Java acontece a mesma coisa. Ele já inicia o serviço usando essa memória, né? Então, com o recurso desenvolvido especificamente para os clientes da Saving Cloud, ele consegue monitorar o uso desnecessário e ir cortando o uso de memória que não está sendo usado. Então, como exemplo, se hoje você tem uma VPS aí no mercado e você não tem esse recurso, você vai perceber, você vai comprar um servidor com 4 GB de memória, vai lá, starta ali o seu serviço do Tomcat, Payara ou o que seja de Java ali. Se ele tiver setado para usar 2 GB de memória, startou o serviço, se você monitorar o consumo do seu VPS, naquele momento, com 0 usuários, ele vai disparar para 2 GB de memória e vai ficar isso de forma constante até você reiniciar o serviço ou reiniciar o servidor, né? Então, quando a gente está falando dos ambientes da Gelastic, isso não acontece, porque esse add-on que fica instalado nos ambientes da Gelastic, vocês assistem depois o webinar passado que já deu esses detalhes ali, é um serviço que fica jogando a memória para baixo todo momento que não está sendo usado. E não estou falando de 0 usuários, não. Se você tiver alguns usuários, ele vai ensinando para baixo somente o recurso de memória necessário. Então, se a gente estiver falando assim, economia de custo, se você contratou lá o seu VPS com 4 GB de memória porque o seu serviço do Java já sobe com 2 GB, na Saving Cloud talvez o que você utilizaria 2 GB ali, você pode usar de repente 512 MB de memória. Então, quando você compara o preço entre o que você contratou lá de 4 GB de memória, você poderia comparar com o nosso de 512 MB, de repente, ou 1 GB, numa capacidade bem menor, porque o próprio uso do Java vai exigir menos, né, da máquina e dos recursos computacionais. Então, a partir desse momento, você já pode comparar ali algo muito menor com a gente do que com o que você tem hoje em qualquer solução de mercado. Então, só aí a parte de economia de custo já começa a ser usada, né? Mas a gente ainda tem mais diferenciais. Para quem é usuário Java ali ainda, né? Além da facilidade do painel de controle, que foi um dos elementos chaves que eu citei na outra questão ali, que é a facilidade, né? Então, imagina que o painel de controle nosso ele é muito intuitivo, né? Ele é muito simples de operar. Isso faz você ter uma boa economia em horas de trabalho de um DevOps, né? Então, se você considerar ali o custo do seu programador gerenciando o servidor, ou o custo de um DevOps, ou do seu time ali que faz gestão do servidor, ou da empresa terceirizada, você vindo para a Saving Cloud, você tem essa facilidade na configuração do seu ambiente. Praticamente, você consegue construir ambientes robustos só apertando o botão, tá? Isso a gente garante, pode fazer um teste, tanto é que nós temos o teste de 14 dias grátis, não é à toa, você pode testar sem compromisso, você vai confirmar o que a gente está falando, a facilidade, então só aí você já tem mais economias de hora aí do trabalho do seu time, né? E fora também a modalidade de pagamento pelo uso, tá? Hoje, nos ambientes Java da Saving Cloud, você paga pelo uso. Então, o que acontece? Se vocês permitirem, eu gostaria de compartilhar só um slide aqui de uma apresentação que eu tenho, que eu gostaria de mostrar para vocês assim de forma bem simples. Além da economia de memória e tudo que eu citei ali, né, tem aqui como ele atua na questão de precificação, né? Então, deixa eu abrir um pouquinho maior esse slide aqui, vocês estão vendo na minha tela, né? Então, o que acontece? Hoje, o formato de VMs, né, VM, servidor dedicado, o formato tradicional aqui, que ele está aqui, né, você contrata ali 4 GB de memória, está usando aqui de uma forma meio que, ele oscila um pouco o uso de CPU, apesar que o Java fica um pouco mais constante em memória, mas tem que lembrar que às vezes ele usa CPU, disco e outros recursos também. Então, o uso, ele nunca vai ser exatamente igual, ele vai dar umas osciladas aqui, só que para você nunca ter
indisponibilidade, lentidão, você sempre contrata uma VM com limite sempre maior, né? Então, no meu exemplo aqui, que eu dei para vocês ali, se vocês tivessem uma VM com 4 GB de memória, falando só no recurso de memória, vocês têm que monitorar esse gráfico aqui para nunca deixar o negócio estourar. Estourou a memória aqui, lentidão fora do ar. O que vocês fazem na prática? Não tem jeito. Se isso começar a ser frequente no seu negócio, se vocês não tiverem um ambiente baseado em microserviços, o que vai acontecer? No desespero, você vai fazer o upgrade de 4 para 8 GB de memória ali, para você não ter problema. Então, você vai apertar um botão no seu VPS ali, ele vai para 8 GB de memória. Vai chegar um momento que ele vai bater o pico de 8 GB de memória, o CPU, você vai ter que ir para 16 e assim sucessivamente, sempre rasgando dinheiro. Por quê? Porque o normal de um uso de uma aplicação web é isso aqui, né? Eu imagino que hoje você, empresa, desenvolvedor que tem uma solução web, é muito difícil que 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tenha sempre os mesmos usuários, a não ser que seja um robô usando ali o seu sistema ou você utilize ele para fazer algum processamento sempre regular. Mas quando são usuários utilizando, esse é o comportamento que acontece. Então, na prática, o que você está usando de recursos computacionais é o verdinho. O que você está desperdiçando e jogando fora é tudo que está em vermelho aqui. E o problema maior é que quando ele bate 1 ou 2 vezes o pico, no desespero, você acaba jogando esse limite ainda mais para cima, porque você não tem como se programar para esses eventos de pico, né? E a distância vai ficando cada vez mais maior, porque enquanto de madrugada você usa bem pouco, vai chegar alguns momentos de pico que você está batendo próximo do limite. Na modelagem de preço por uso, no nosso caso da Saving Cloud, nós cobramos efetivamente pelo uso. Então, por exemplo, se você pode determinar o seu limite aqui sem problema nenhum, junto até com o seu VPS. Então, se hoje o seu VPS fala, eu tenho aqui 4 GB de memória que está dando conta. Você pode contratar com a Saving Cloud os 4 GB de memória, assim como estão aqui, só que a sua cobrança, o billing, vai ser cobrado pelo uso. Então, você vai pagar pelo verdinho, você não vai pagar por tudo isso aqui, né? Hoje o preço do VPS está englobando praticamente tudo isso aqui. Então, na Gelastic, não. Então, primeiro, né, quais são os diferenciais se a gente vai falando de preço? Você vai usar muito menos memória, então isso é fato. Então, quando você comparar lá quanto que custa o seu com quanto custa com a Gelastic, pode colocar ali 3 vezes menos o uso de memória. Baseado nisso, você ainda tem o recurso de pagar pelo uso. Então, você já vai estar usando menos memória e ainda só vai pagar pelo uso. Então, a conta fica ainda melhor, né? Então, eu arrisco dizer que, e fora que não é só CPU e memória, o recurso de disco também, né? Hoje, você paga por disco usado e não alocado. Então, se você hoje tem uma VPS com 50 GB de espaço em disco, você está pagando pelos 50 GB. Se estiver usando 10, 5, o problema é seu. Você está contratando 50 GB. Na Gelastic, não. Aqui conosco, se você tiver alocado 100 GB de espaço alocado e estiver usando 10 GB, a Gelastic, a Saving Cloud, te cobra por 10 GB e não por 100. Né? Então, essa é a questão de escalabilidade de precificação. Né? Então, são tantos fatores positivos que eu arrisco dizer que para quem tem um ambiente ali de aplicação, seja ele qual for, e se for o Java, eu posso arriscar dizer que vocês podem conseguir chegar a uma economia aí de uns 80% na sua conta, isso se o seu fornecedor não for já um fornecedor ali global desses que te cobram ainda em dólar, que tem um preço ali um pouco salgado, mas vale muito a pena financeiramente falando, vocês testarem os nossos ambientes baseados em Java ou qualquer outro deles, se a gente estiver falando de economia. A gente vai então, Fábio, para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: com a Saving Cloud, consigo escalar minha aplicação Java? Consegue, né? Só reforçando aqui, depois se vocês quiserem mais detalhes, né, sobre infraestrutura e confiabilidade, porque é tudo maravilhoso quando a gente fala em custo, mas e a confiabilidade, a segurança? Hoje nós temos 2 data centers, né? Estamos presentes em 2 data centers. Esses data centers
tem todas as certificações, estão homologados, inclusive é o mesmo data center que atende esses provedores globais aí, Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure, todos eles estão presentes dentro do mesmo data center que nós utilizamos, então a confiabilidade física do data center é impressionante, né? E quando a gente fala em escalabilidade e robustez do ambiente, né, a Gelastic é muito simples. Hoje, apertando alguns botões no painel de controle, vocês conseguem levar a sua aplicação para uma escalabilidade vertical horizontal muito simples. Hoje, quando a gente fala de escalabilidade, né, a gente, consequentemente, está falando de usuários simultâneos ali, batendo na sua aplicação e você conseguir fazer com que isso não tenha degradação e da performance do seu ambiente, né? Então, o ideal quando você escala o ambiente não é deixar mais rápido, porque eu acho que com poucos usuários ele já tem que ser rápido um servidor. A questão é, na escalabilidade, como você consegue manter o seu nível de performance com mais usuários consumindo a sua aplicação. Esse é o segredo do negócio. Então, quando a gente fala em escalabilidade horizontal e vertical, a Gelastic tem dentro do nosso painel de controle algumas funcionalidades que, apertando o botão, vocês conseguem levar a aplicação para com uma alta disponibilidade, um cluster. Ele assina vários ambientes de web ali, de requisições dos seus usuários, né? Então ele instala um balancer na ponta ali, as requisições web passam pelo balancer, o balancer distribui nos seus containers web ali, e seus containers web se falam com storage e banco de dados. Essa mais ou menos é uma ideia rápida aqui, mas tudo isso que eu estou te falando dá para ser feito via painel de controle, só apertando o botão. Eu tenho um exemplo aqui de uma tela que eu gostaria de compartilhar, só para mostrar rapidamente como que seria fácil no painel de controle você escalar uma aplicação Java, né? Então, estou dando como exemplo aqui uma aplicação em Glassfish, que é uma das vertentes aí do Java, né? No nosso painel de controle que está aqui do lado esquerdo, existe um botão chamado Auto Cluster. Nesse botão, quando você colocar On, ele automaticamente cria mais instâncias de web para o seu ambiente de Java ali, seja Tomcat, eu dei o exemplo do Glassfish, mas Tomcat tem, o Payara, o Wildfly e outros, Spring Boot também, todos têm, né? Você habilita esse recurso e o que ele faz na prática? Ele monta algo parecido com isso aqui. Então, ele cria para você uma camada, isso tudo sem conhecimento em DevOps, tá? Ele monta uma camada de balancer aqui, onde você vai mandar suas requisições web nesse balancer. O balancer vai distribuir as requisições entre os containers do Glassfish, nesse caso aqui, e por trás dos ambientes do Glassfish, ele tem um container que ele chama de DAS, que é o container de administração, ou seja, porque tem vários pontos de configuração da camada web, que se você fizesse só nesse, ele não aplicaria nos outros, porque esses containers, eles são de forma independente, inclusive instalados em hardwares diferentes, justamente para você não ter nenhuma degradação. Aqui a gente está falando de um ambiente de alta disponibilidade e de escalabilidade. Então, aqui eles estão assinados em hardwares diferentes, tudo isso de forma automática, e quando você aplica uma configuração do Glassfish ou do seu Java aqui na plataforma ali, ele automaticamente replica essas configurações aqui, né? Tudo isso de forma super simples. Nós temos vários clientes que utilizam essa escalabilidade e conseguem manter um nível muito alto de alta disponibilidade e uma degradação mínima dos ambientes, dos seus ambientes web ali, tá bom? Então, respondendo a pergunta ali, ele é super escalável e a nossa plataforma está completamente preparada para trabalhar com alta disponibilidade, baseada no modelo de microserviços ali. A próxima pergunta é a seguinte: a gente falou um pouquinho sobre isso, mas qual a economia real que os clientes conseguem alcançar trazendo suas soluções para a Saving Cloud? Então, eu coloquei ali que com certeza nas soluções ali vocês vão ter uma economia, seja o fornecedor que seja, principalmente Java, mas os outros também não fogem dessa regra por conta da nossa precificação e por conta do nosso formato de cobrança, entendeu? Agora, eu acredito que se você pegar, por exemplo, ambientes que vêm de uma Amazon, vêm de uma Azure, posso
já pegamos casos aqui que a economia foi quase 90% do custo, entendeu? Principalmente em Java ali, né? Mas se você vier numa plataforma um pouco mais barata, com um custo um pouco menor, eu arrisco dizer assim que para Java, no mínimo 50% de economia vocês podem ter, né? E eu até costumo brincar um pouco com os clientes, porque assim, fala, não, mas o meu custo já está bom. Então faz o seguinte, mantenha o seu custo com a Saving Cloud e escala o seu ambiente de graça. Porque basicamente, às vezes as pessoas falam, poxa, eu tenho meu VPS aqui que vai me custar R$150 por mês. Com a Saving Cloud, quanto que vai custar? Vamos supor que a gente fala, não, vai custar os mesmos. O que com a Saving Cloud eu consigo fazer com R$150? De repente, com esse mesmo custo, você consegue ter 3 ambientes Java com eles escaláveis. Então, você fala, beleza, então não vou diminuir meu custo, mas ao invés de eu ter um ambiente VPS, eu vou ter 3 ali escalável. Então, você ganha uma alta disponibilidade e uma escalabilidade do seu negócio de graça. Então, basicamente é isso aí. E o Fernando, ele é um cliente nosso também, né? Eu acho que você pode até colocar o seu comentário aqui, às vezes as pessoas perguntam e abordam a gente em relação à precificação, né? Eu não sei, Fernando, se quando você veio para a Saving Cloud, você ficou também com o pé atrás nessa parte de pagar pelo uso, né? Às vezes as pessoas ficam com medo mesmo. E eu confesso que se eu tivesse do outro lado, né? De repente dá um pouco receio de você falar, poxa, eu não sei se a minha conta vai ser R$50 um mês e 500 no outro, né? Então, assim, no painel de controle você tem todo esse acompanhamento e vocês vão perceber que o uso constante do seu ambiente vai fazer com que o seu preço e o seu custo também seja meio que constante também, né? Não vai acontecer isso porque vai estar tudo muito bem monitorado por vocês. Inclusive, tem até monitoramentos que vocês conseguem criar, que se ele ficar estourando memória, ficar estourando algum recurso que pode gerar um custo a mais para vocês, vai bater no e-mail de vocês. Então, assim, o Fernando pode até falar para nós assim, se hoje o custo dele varia muito, né? A não ser que você pegue um ambiente e coloque em clientes novos e ele comece a consumir mais recursos computacionais. Aí não tem jeito mesmo, vai subindo aos pouquinhos ali. Mas se na base o uso for o mesmo, o Fernando pode falar melhor para vocês ali se isso oscila ou não, né? Pode ter certeza que a grande maioria dos clientes esse custo é muito estável. Maravilha. A gente segue então aqui, Fábio, com mais uma pergunta, que é como são calculados os custos da Saving Cloud para plataformas em Java? Primeiro, é interessante vocês olharem algo que vocês não é comum, principalmente para quem tem VPS dedicado, etc. Né? Quem vem no mercado mais tradicional ali, ele está acostumado a comprar uma coisa só. Então, ele compra ali 2 GB de memória, 2 vCPUs, 50 GB de disco e acabou. Esse é o limite ali. Na Gelastic ele é diferente, você tem 2 barrinhas de recursos aqui para cada container, né? Então, qual que é o primeiro segredo aqui, né? E como a gente calcula? Primeiro, você tem que mover as barrinhas de acordo com a sua necessidade. Então, quando você tem 2 barrinhas, a de mínimo e a de máximo. Então, como que a gente se baseia os custos? O recurso reservado, que seria o mínimo, ele vai te cobrar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o ideal seria vocês sempre reservarem o mínimo, né? Não adianta. Então, se vocês sabem que, por exemplo, a sua aplicação, aquele determinado container usa 512 megas de memória no mínimo, seria, sei lá, uma madrugada, final de semana, que quase ninguém está usando, ele usa isso no mínimo, vocês podem arrastar esse reservado para 512 megas de memória. E o legal é que o intervalo de barrinhas aqui é de a cada 128 MB de RAM e 400 MHz de CPU. Então, a unidade de medida, que é chamada de cloud, que é uma unidade própria nossa aqui, ela é muito mínima. Então, hoje isso é legal, porque você consegue fazer um upgrade a cada 128 MB de memória. No seu fornecedor de VPS, provavelmente de 1 GB passa para 2, que passa para 4, para 8, 16, assim vai. Aqui não, aqui é um mínimo. E isso faz com que você tenha uma economia ainda maior. Então, como que é a base de cobrança? Você coloca o mínimo, determina o mínimo e o máximo. O máximo seria o limite permitido de recurso que você gostaria de utilizar e pagar, se você realmente gostaria de pagar por isso. Então, quando você alinha essa barra de escalonamento aqui,
daquele ambiente, ele só vai te cobrar o que usar. Então, na verdade, o gráfico de uso, ele vai te cobrar 24 horas o reservado, e toda vez que ele passar do reservado, ele vai te cobrar por hora aquela quantidade que está usando. Então, entre os 128 MB de memória, nesse exemplo, e 4 GB, o seu gráfico pode ficar assim, né? Então, quando você estiver usando 1 GB de memória, que ele vai estar aqui no seu gráfico, ele vai te cobrar naquela hora 1 GB de memória. Quando ele está usando 2 GB, ele vai te cobrar por 2 GB. Mas quando ele está usando 128 MB de memória, ele só vai te cobrar 128 MB de memória. O que é bom para o seu negócio? É que você pode determinar um limite para que nunca você fique lento também. Isso é bom, porque o seu container sempre vai estar baseado, se você pegar o recurso que ele foi assinado CPU memória, ele sempre pega o recurso baseado no máximo. Então, se você entrar na configuração do seu VPS, quer dizer, do seu container aqui na Gelastic, você vai perceber que ele tem 4 GB de memória assinados e 12 GB de processador. Não significa que ele está te cobrando. Você colocou um limite justamente para a sua aplicação não ter oscilações por falta de recursos. E aí, ele vai te cobrando conforme o uso daquela hora, né? Então, ele fica mais ou menos... o que ele fica acontecendo na prática, né? É isso aqui, que tem nesse gráfico aqui. Então, ele vai te cobrando aqui, você determina o máximo. Né? Então, voltando aqui, essa é a modelagem técnica do que vocês estão acostumados, né? Então, você contrata aqui, vai dobrando, tem downtime, quando você faz upgrade, fica fora do ar, volta aqui, não. No nosso modelo de negócio, você determina o máximo que você quer, o mínimo que você quer, e a gente vai te cobrando por hora de uso aqui, né? Então, basicamente, é isso, né? Agora, para vocês saberem o custo, né? Basicamente, se você pegar no painel de controle, fica fácil de pegar aqui os custos. Hoje, o nosso time de gestores ali de comerciais, eles têm também um conhecimento para ajudá-los a dimensionar os custos dos seus ambientes. Se vocês tiverem dificuldade para isso, eles conseguem te ajudar a dimensionar. Mas eu sempre falo para os clientes também, a gente tem certeza que o custo vai ser menor. Às vezes, porque assim, depende muito também de cada aplicação, de como vai funcionar o banco, da estrutura do banco. Faz uma experiência. Compra um saldo de R$50, R$100 na nossa plataforma, coloca 1 semana, 2 semanas realmente de produção ali, mede o uso por hora, o uso por dia do seu ambiente e beleza, vocês vão conseguir chegar a entender uma fórmula melhor ali, depois pegar o custo por dia no momento que tiver produção, multiplicar por 30. Basicamente isso, eu acho que vale muito mais a pena, é muito mais assertivo, porque a gente sempre dimensiona, mas é difícil um consultor dimensionar para quem não conhece a aplicação do cliente, né? A gente não sabe se na aplicação do cliente ele tem uma carry muito pesada no banco de dados que vai usar muitos recursos, é difícil dimensionar, né? Então, eu acho que na prática, vocês fizeram um carregamento mínimo, o compromisso vai ser muito baixo ali, você pode carregar e usar por 2 dias e voltar onde você estava, ou cancelar. Então, é mais fácil você fazer uma recarga mínima, usar por alguns dias, aprender e decidir, beleza, senti que é mais barato, vou continua com o negócio, não gostei, teve algum problema técnico, teve algum problema de custo, tenta primeiro falar com o nosso time para tentar te ajudar, porque a gente está disponível para isso, tá? E se realmente não tiver forma, você pode voltar para trás, você carregou o saldo, não tem contrato, não tem compromisso nenhum de periodicidade. Esse seria o melhor formato que eu recomendo. A gente segue aqui então, Fábio, com as perguntas. Vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte: é seguro confiar minha solução Java com a Saving Cloud? Depois de tudo que a gente já falou? Porque a gente mostrou muita parte de custos, né? Mas, assim, hoje, se a gente estiver falando em confiabilidade, né, nós colocamos ali que hoje nós estamos presentes dentro do mesmo data center que a Amazon, Google Cloud e Microsoft Azure. Na parte de infraestrutura, nós estamos muito bem estruturados em termos de data center. Os nossos servidores também todos eles utilizam recursos redundantes, né? Fonte, a gente trabalha só com servidores da Dell, né? Então fontes, discos, memórias, CPUs, depois a própria parte de infraestrutura de rede também, né? Às vezes é um ponto bem crítico ali. Então, se a gente estiver falando de fornecedores de rede, hoje nós temos redundância de equipamentos de rede, roteadores de borda,
os switches ali que abastecem e se comunicam de forma interna. Tudo é muito redundante ali, né? Então, são ambientes muito confiáveis. Eu acho que na parte de infraestrutura nós temos total confiabilidade, tanto é que hoje nós temos ali quase 20 anos de empresa, iniciamos a parceria com a Gelastic em 2016, completou, né, esse ano 5 anos de parceria, e nesses 5 anos de parceria nós chegamos quase a 7 mil containers de missão crítica hospedados na nossa plataforma, tá? Então, quando a gente fala missão crítica, nós estamos realmente acostumados a atender ali sistemas de gestão, banco de dados, aplicativos, lojas virtuais, sistemas de armazenamento, sites de alta performance, sites que necessitam alta performance e alta disponibilidade. Então, assim, esse é o público que hoje nós estamos acostumados. Então, assim, a exigência é muito grande, então a gente não pode pecar na parte de infraestrutura e na confiabilidade deles. Então, eu posso garantir aqui, dou minha palavra, que todas as decisões aqui internas da empresa são pensadas em clientes com ambientes de missão crítica, né? Então, todas as decisões, assim, todas as esferas de infraestrutura são pensadas nesse público, e complementar a isso é a solução da Gelastic, que aí ela complementa essa segurança, né, com um ambiente escalável, seguro, uma solução de nuvem pública bem robusta, presente em mais de 100 países, com milhões ali não digo milhões, mas com certeza são milhares de ambientes no mundo utilizando a Gelastic como infraestrutura de cloud pública. Então, falando aí, o orquestrador de toda essa nuvem pública ali, a parte de software também conta muito, então está muito bem consolidada. Então, isso traz uma confiabilidade muito grande e sem abrir mão do custo, né? Eu bati muito na parte de custo, mas eu acredito que, assim, foi a pergunta do Alexandre ali, o custo-benefício é fundamental, é sensacional o custo-benefício na nossa infra aqui, mas, assim, não considerem que o baixo custo deixa a desejar um pouco, abre mão um pouco da robustez e da segurança da plataforma, muito pelo contrário. Os dois estão caminhando muito bem juntos aqui, e prova disso é o nosso crescimento constante. Maravilha, Fábio. Essa foi a nossa última pergunta de hoje. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, acho que eu falei bastante aqui. Eu acho que gostaria muito, quem está assistindo e não conhece a nossa infraestrutura e não conhece a nossa empresa ali. Hoje nós temos ali os consultores comerciais, o time comercial, eles estão preparados para conseguir te ajudar ali nesse início com a Gelastic, nesse início com a Saving Cloud, dimensionamento do ambiente. Se vocês tiverem dúvidas, até mesmo como estruturar o ambiente, isso é uma coisa muito comum. Hoje isso faz parte do nosso dia a dia. Hoje nós temos um time interno, que não é o mesmo time de suporte, que é o time de implementação, é um time que acompanha o cliente nesse começo. Isso é muito importante, né? Às vezes você pode estar numa boa infraestrutura, com uma boa solução, uma boa aplicação, mas de repente estruturou errado, né? Então, nossa equipe de implementação é fundamental. Se vocês puderem utilizar ela não tem custo, é só marcar aí um dia em horário que o time te atende, te ajuda a configurar o ambiente, tirar as dúvidas, principalmente nesse começo, e também começar com o pé direito, que é uma estruturação adequada para o seu negócio, né? Eu acho que hoje cada aplicação e cada negócio é uma aplicação diferente, e cada aplicação diferente exige uma estruturação diferente. Você pode estar numa boa infraestrutura e ter problemas de downtime por um erro na estruturação até da infraestrutura, né? Então, esse começo é bem importante, e podem sugar nosso time de implementação ali, que ele está disponível sem custos para vocês. Bom, Fábio, retornamos aqui com você para o nosso bate-papo. Então, queria agradecer a sua participação hoje. Tivemos muitos comentários aqui elogiando a sua participação, elogiando o seu conhecimento, né, a divisão do seu conhecimento aqui. E eu gostaria de agradecer também. Maravilha, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço poder compartilhar um pouco da nossa experiência ali e fazer contribuir aí, né, para você, principalmente para quem tem dificuldade ali, né,
conseguir dormir um pouco mais tranquilo, né? Com certeza nessa área aí de infraestrutura, de soluções aí de TI, tem bastante gente que por falta de conhecimento ou falta de oportunidade de conhecer uma solução como a nossa, acaba tendo poucas horas de sono, né? E a gente vem para conseguir mudar isso, né? E acredito que gostaríamos muito que esse webinar seja útil e possa mudar um pouco aí a cabeça das pessoas que ainda estejam apanhando um pouco com isso, né? E contribuir para a tranquilidade aí de vocês que estão aí com essa dificuldade, tá bom? Obrigado, estamos à disposição aí. Maravilha, Fábio, a gente que agradece. Então, até a próxima e muito obrigado. Para você que acompanhou o nosso bate-papo até aqui, agradecemos a sua participação. Se você não é um inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, tem sempre muito conteúdos de qualidade aqui. Enfim, como a gente comentou na semana passada, a gente teve também um meetup sobre aplicações Java. Você pode acompanhar na nossa aba Vídeos, tá certo? Fique à vontade para acessar o nosso site e conferir. Todas as nossas redes sociais são @SavingCloud. Lembrando que os recortes desse bate-papo com o Fábio ficam disponíveis nas nossas redes sociais e o conteúdo completo na íntegra aqui no YouTube, tá certo? Obrigado pela sua companhia, um ótimo resto de semana aí para você e uma boa noite. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!